Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu comentar algo com vocês aqui. Eu estou falando de salmos nos cultos de quinta-feira, tá? Hoje mesmo eu quero fazer já um ajuste, né, na nossa escala. O senhor Cláudio aí, né, pediu para sair da nossa escola de pregadores. Então, nas quintas-feiras vai ficar normalmente eu e o Tony. O Tony está viajando essas semanas, né? Então, eu estou pregando nessas quintas e hoje será eu novamente. Aí eu estou falando de Salmos, tá? Então, quinta-feira passada foi Salmo 2 e hoje Salmo 3. Eu quero passar para vocês algo assim interessante em relação aos Salmos, e isso aparece também em outros textos da Bíblia, tá? Então, assim, primeiro, vocês já estão acostumados com isso aqui, né? O pausa. Nas Bíblias mais tradicionais aparece Selá, né? O SLA, né? Algumas Bíblias têm o H ainda, né? SLAH, tá? Mas é o Selá, que é uma pausa, né? Em hebraico é pausa, né? Então isso aqui mostrando que esse salmo aqui, ele era cantado, né? Ele era entoado. Porque a gente tem alguns salmos que são orações, né? Então eles eram declamados, alguns salmos, mas a maioria dos salmos são cantados. Esse salmo, então assim, a pausa já funciona para dar a estrutura do texto, tá? Então você sabe que aqui é a primeira parte, aqui é a segunda parte e aqui é a terceira parte. Mas aí tem uma coisa mais interessante nos salmos, que é a estrutura de tese, antítese e síntese, tá? Então, eu não sei se você está acostumado com essa ideia, mas o que é a tese, a antítese e a síntese? A tese é tipo assim, uma situação que é proposta, ou algo que seria normal que acontecesse, tá? Ou algo que as pessoas pensam, tá? Então, é uma tese, é uma ideia. Então, aqui, por exemplo, qual que é a tese? A tese é que são muitos os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos que dizem ao meu respeito, Deus nunca os salvará. Então, a tese aqui é isso aqui, é essa declaração. Ou seja, como são muitos os meus adversários e muitos os que se rebelam contra mim, qual é a tese dos meus adversários? Qual é a tese das pessoas que estão à minha volta? Tá? E muitas vezes, qual pode ser a tese que está na minha cabeça, que eu imagino? Tá? Então, a tese pode ser o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam, ou até mesmo aquilo que eu mesmo penso. Tá? Então, qual é a tese aqui no caso? Deus nunca o salvará. Tá? Então, ou seja, é a conclusão precipitada a que as pessoas chegam, a que o mundo chega, ou a que nós mesmos muitas vezes podemos chegar. Tá? Então, muitas vezes nós, na nossa vida mesmo, diante do fato que temos muitos adversários e muitas pessoas se rebelando contra nós, o fato de termos muitas adversidades, muitos problemas, muitas dificuldades, nós podemos chegar a teses como essas. Deus nunca me salvará, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim, Deus não é capaz de me salvar, ou Deus não quer fazer isso. Então são teses, tá? Que precisam ser confrontadas, que precisam ser encaradas, que precisam ser tratadas à luz da revelação. E qual é a revelação? A revelação vai aparecer aqui, ó, que é antítese, ou seja, isso aqui vai negar isso aqui, tá? Então a antítese nega a tese. Tá? A antítese está dizendo que a tese não é verdadeira. E como que a antítese faz isso? Olha só. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clama em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Você percebe que isso aqui está negando isso aqui? Tá? Aqui está afirmando, Deus nunca o salvará, mas isso aqui vai negar essa realidade aqui. Ou seja, essa aqui é a tese e essa aqui é a antítese, ou seja, isso está negando isso, tá? Então, enquanto o mundo pensa que Deus nunca o salvará,
Ou enquanto eu mesmo penso que Deus nunca me salvará, o que a revelação diz? A revelação diz que Deus é o meu escudo. Ele é a minha glória. Ele me faz andar de cabeça erguida. Que ao clamar, ele do santo monte me responde. Ou seja, isso está negando isso, tá? Mas a história não acaba aqui. Então, isso é uma tese, isso é uma antítese, ou seja, ela está negando a tese. E qual é a síntese disso tudo? Ou seja, qual é a conclusão? A conclusão é que eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Tá? Ou seja, enquanto muitos podem estar dizendo que Deus nunca salvará, eu estou me deitando e dormindo tranquilo, sem preocupação, sem pesadelos, tá? Nada me assusta. Por quê? Porque Deus cuida de mim, tá? E aí, então, essa aqui é a síntese, tá? Essa aqui é a conclusão. E qual é a conclusão disso tudo? Eu me deito e durmo tranquilo, porque Deus cuida de mim, e eu ainda oro dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo, tá? Então, enquanto o mundo está dizendo que o Deus nunca o salvará, eu estou declarando que a bênção de Deus está sobre o seu povo, tá? Eu estou declarando que do Senhor vem o livramento, tá? Eu estou dormindo e deitando tranquilo e em segurança, por quê? Porque Deus cuida de mim, tá? Então temos tese, antítese e síntese, tá bem? Isso vai se repetir em vários outros salmos, beleza? Desafio você aí a encontrar um texto na Bíblia que apresenta isso, tá? A gente vai ver isso em parábolas de Jesus, tá? A gente vai ver isso em salmos, a gente vai ver isso em textos proféticos, tá bem? Essa estrutura tripla, tá? Tripartite, né? Tese, antítese e síntese. Ou seja, uma declaração inicial, uma refutação da declaração inicial e uma conclusão. Entendeu? Declaração inicial, refutação da declaração inicial e conclusão. Tese, antítese e síntese. Beleza? Isso, inclusive, pode ser a estrutura de um sermão, tá? Pode ser os 3 pontos de um sermão, tá? Então, você pode pegar um texto e elaborar uma tese a partir daquele texto. Pode ser, o seu primeiro ponto é a tese, tá? Deus nunca o salvará, tá? Já que Deus é bom e nós estamos em aflições, isso quer dizer que Deus não é bom, que Deus não cuida de nós, que Deus não salvará. Isso pode ser o seu primeiro ponto do seu sermão. O segundo ponto do seu sermão pode ser a refutação disso, tá? Aí você bota um nó na cabeça das pessoas, né? Você afirmou uma coisa e depois nega essa coisa, e aí vai para o terceiro ponto, que é a síntese, que é a conclusão daquilo que você trabalhou. Legal? Isso aí. Beijo no cangote para vocês e até mais.